Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Físio Movimento. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, vê outros vídeos. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, beleza? Para acompanhar mais videoaulas e também ajudar o nosso trabalho. Obrigado, viu? Bom, pessoal, hoje a videoaula é sobre os músculos do quadril. A gente vai falar sobre a origem, inserção e ação, principalmente, dos músculos primários. Vamos começar pelos flexores de quadril. Nós temos o famoso ilho-psoas, que é o principal flexor de quadril. Ele é basicamente a união do psoas maior e do músculo ilíaco. O psoas maior, ele sai lá das vértebras lombares, dos processos transversos de L1 e L5, dos corpos e discos intervertebrais, das últimas torácicas e das vértebras lombares. O ilíaco, ele sai da fossa ilíaca, então da região interior do ilho e também da asa do saco. Os dois se unem e se inserem no trocânter menor do fêmur. O psoas menor é o músculo que está situado à frente do psoas maior, então ele sai dos corpos e discos intervertebrais de T12 e as primeiras lombares e se insere na eminência iliopectínea e linha arqueada do ilho. Então ele é um músculo mais delgado que, na verdade, às vezes algumas pessoas não apresentam esse músculo, então cerca de 40% das pessoas não apresentam esse músculo. Gente, é importante ver essa relação da lombar com o fêmur por meio do ilho-psoas, porque vai ter interferência no movimento, né? Então a gente já sabe que algum movimento do quadril vai interferir na lombar e vice-versa. Outros flexores primários são o reto femoral, então grave isso, não é o quadríceps que faz a flexão de quadril, é apenas o reto femoral que faz parte do quadríceps, ele é o único do quadríceps que cruza a articulação do quadril, beleza? Então ele tem origem na espinha ilíaca antero-inferior e se insere junto com o quadríceps na borda proximal da patela. E pelo ligamento patelar vai até a tuberosidade anterior da tíbia. Temos o músculo sartório, que ele sai da espinha ilíaca antero-superior. Então repare, a gente tem a espinha ilíaca antero-inferior, que é onde sai o reto femoral, e temos a espinha ilíaca antero-superior, por onde sai o sartório e o próximo músculo que a gente vai comentar. E a inserção do sartório é a superfície medial e proximal da tíbia. Temos o tensor da fáscia lata, então reparem que ele é um músculo bem pequeno, situado na região anterolateral do quadril. Ele também sai da espinha ilíaca antero-superior e se insere no terço proximal do trato iliotibial. Então toda essa banda lateral que vai até o joelho é o trato iliotibial. E o tensor da fáscia lata se insere nesse trato. Gente, muitos dos músculos, eles vão ter várias funções, ok? Mas eu estou comentando apenas dos principais flexores. Agora a gente vai falar dos principais extensores. De longe, o glúteo máximo é o principal extensor do quadril e ele tem origem na linha glútea posterior, lá na crista ilíaca, na superfície posterior inferior do sacro e do cóccix e ligamento sacrotuberal e aponeurose glútea. Então tem várias origens, né? O glúteo máximo tem muitas fibras. É interessante que a gente pode dividir em dois grupos de fibras. As fibras superficiais, que se inserem no trato iliotibial. Então, se a gente for observar ali na figura, são essas fibras que estão diretamente ligadas ao trato iliotibial. E também temos as fibras profundas do glúteo máximo, que inserem na tuberosidade glútea do fêmur. Como é observado aqui na figura, essas fibras que vão direto para o fêmur. Outra musculatura que auxilia bastante na extensão do quadril são os isquiotibiais. É um grupo muscular que é composto basicamente pelo semitendíneo, tem origem na tuberosidade do isquio e inserção na superfície medial do corpo da tíbia. Está sendo representado na imagem pelo músculo em azul. O semimembranáceo, que tem origem na tuberosidade do isquio, um pouco mais lateral em relação à origem do semitendíneo, e tem inserção na face posteromedial do côndilo medial da tíbia, representado em amarelo. E o bíceps femoral, cabeça longa, que está representado em vermelho, ele tem origem na tuberosidade do isquio, um pouco mais posterior aos outros músculos, e inserção na cabeça da fíbula e côndilo lateral da tíbia. Gente, então percebe que o bíceps tem duas cabeças. Apenas a cabeça longa cruza a articulação do quadril, ajudando no movimento de extensão. Repara que esse grupo muscular, a gente divide o semitendíneo e o semimembranáceo como sendo músculos
mais mediais e o bíceps femoral mais lateral. E o nome desse grupo muscular é isquiotibial, porque o nome já diz, eles saem todos do isquio, da tuberosidade do isquio, e vão até a tíbia. E dessa forma eles ajudam bastante na flexão do joelho. Então os isquiotibiais são potentes flexores de joelho. Os músculos adutores, eles parecem um leque, né? Dá pra gente observar que são vários músculos, um do lado do outro. A gente vai citar um por um. Nós temos o músculo pectíneo, tem origem no ramo superior do pubis e linha pectínea do fêmur. Então ele é o menor de todos em relação aos adutores. Aí nós temos o adutor curto, que tem origem no ramo inferior do pubis e se insere em 2/3 distais da linha pectínea e meio proximal da linha áspera. Então percebe que é um músculo que já se insere um pouco mais abaixo do que o pectíneo. O músculo adutor longo, que tem origem na superfície anterior do pubis e se insere no terço do lábio medial da linha áspera, representado em amarelo. Então percebe que é um músculo do lado do outro, né? Apenas ele tem uma inserção um pouco mais distal. E aí nós temos também o adutor magno, que tem origem no ramo púbico inferior, ramo do isquio e tuberosidade isquiática. E se insere no meio da linha áspera e superfície medial do fêmur e também no tubérculo adutor. Reparem que nenhum desses músculos até agora cruza a articulação do joelho, ou seja, não tem nenhuma ação direta na articulação do joelho, apenas na adução do quadril. Já um outro músculo adutor principal, adutor primário, é o grácil. Ele tem origem na metade inferior da sínfise púbica, ele vai até na região distal do cônjulo medial da tíbia, ou seja, ele cruza a articulação do joelho. Então, ele tem ação também na articulação do joelho, ok? Pessoal, eu juntei os músculos abdutores e os rotadores internos, porque são os mesmos. Pessoal, nós temos o glúteo médio, que está situado entre a crista ilíaca e a linha glútea anterior, e se insere no trocânter maior do fêmur. Temos também o glúteo mínimo, que tem origem entre as linhas glúteas anterior e inferior do ilho, e inserção na borda anterior do trocânter maior, representado em amarelo na imagem. E o tensor da face lata novamente, que ele é um potente abdutor de quadril. Então, gente, esses são os principais abdutores. Eles auxiliam bastante também na rotação interna. Além deles, nós temos o sartório e o músculo piriforme, que eu vou comentar ainda, auxiliando na abdução, e o adutor longo, adutor curto e o pectíneo auxiliando na rotação interna. Lembrando que nós não temos nenhum rotador interno primário, ok? Se a gente for observar o eixo do movimento, a gente não tem nenhum músculo que age diretamente nesse eixo de rotação interna, beleza? Quanto aos músculos rotadores externos, a gente tem vários músculos. Nós chamamos esse grupo de pelvitrocanterianos, que sai da pelve e vai para o trocânter do fêmur. Nós temos o piriforme, que é um músculo bastante famoso, tem origem na superfície anterior do sacro, entre o primeiro e quarto forame sacral e ligamento sacrotuberal. Tem inserção na borda superior do trocânter maior do fêmur. Temos os gêmeos superior e inferior. O superior tem origem na superfície externa da espinha do isquio e o inferior na tuberosidade do isquio. Eles se inserem também no trocânter maior do fêmur. E o quadrado femoral tem origem na superfície lateral da tuberosidade do isquio e se insere na região posterior distal do trocânter maior do fêmur. Então percebe, todos eles se inserem no trocânter maior do fêmur. Ainda temos o obturador interno, que sai da superfície interna e margem do forame obturador e vai até o trocânter maior do fêmur. E o obturador externo, que sai da superfície externa da membrana obturatória e vai até a fossa trocantérica. Gente, então percebe que todos esses músculos eles saem da região da pelve e vão para o trocânter maior ou próximo da região trocânter maior, beleza? Então, são esses 6 músculos: piriforme, gêmeo superior e inferior, quadrado femoral, e obturador interno e obturador externo. Todos eles ajudam nessa rotação externa. Além de, lógico, o glúteo máximo, que nós já comentamos, que é um potente rotador externo também, e
temos a contribuição do sartório e fibras posteriores do glúteo médio e glúteo mínimo. Mas espera aí, o glúteo médio e o glúteo mínimo não faz rotação interna, que a gente comentou? Também, gente, a gente tem que entender que um músculo pode ter a divisão de fibras, ok? Então, a gente pode ter fibras anteriores e fibras posteriores. No caso do glúteo médio e glúteo mínimo, as fibras anteriores fazem a rotação interna, enquanto as fibras posteriores fazem a rotação externa, beleza? E é interessante a gente entender a relação entre a pelve lombar com o movimento da coxa femoral, do quadril. Então, a gente está olhando uma imagem na vista sagital, de lado. Nós temos aqui uma relação do movimento da pelve. A gente chama esse movimento de anteroversão, ou seja, a pelve está se deslocando para frente, né? Fazendo esse movimento de rotação para frente. A gente chama de anteroversão. E aqui a gente compreende que quando tem uma rotação anterior da pelve, nós temos associado um aumento da curvatura lombar, ok? Então, um aumento da lordose lombar. Lembra do músculo que eu falei que está relacionado diretamente? O iliopsoas está ali na região lombar e se insere no trocânter menor do fêmur. Então, ele vai ter uma relação direta nesse movimento. Então, quando a gente faz a anteroversão, nós temos alguns músculos atuantes para realizar esse movimento. Na região anterior, nós temos o iliopsoas, o sartório e o reto femoral também tracionando essa pelve para frente e para baixo. Reparem que nós temos o eretor da espinha lá atrás, que traciona a pelve para cima. Pessoal, e percebendo aqui, nós temos esses grupos musculares atuando em conjunto. Então, percebe que a pelve, ela vira como se fosse um volante, né? Todos os músculos se contraem e faz a força, os vetores de força são no mesmo sentido, tá? E isso vai ter relação direta com o movimento da lombar também. Então, com o aumento da lordose lombar. Isso é muito importante a gente entender, porque principalmente numa avaliação postural ou até em alguma disfunção da pelve, a gente consegue identificar essas associações, né? Entre a região lombar, entre o quadril, beleza? Então é bastante importante a gente entender essas relações biomecânicas. Da mesma forma, nós temos a retroversão, que é o movimento contrário. Agora a pelve está rodando para trás. Os músculos que estão atuando são, lá na frente, o reto abdominal e oblíquo externo, tracionando a pelve para cima, enquanto aqui na região posterior inferior nós temos o glúteo máximo e os isquiotibiais, que tracionam essa pelve para baixo. Percebe que esse grupo muscular também atuam juntos, eles precisam dessa combinação para fazer o movimento eficaz da pelve rodar para trás, que a gente chama de retroversão. E olha como a coluna lombar está posicionada agora. A gente tem uma tendência de redução da curvatura lombar, ou seja, redução da lordose, né? A gente chama muitas vezes de retificação da lombar. Então, é justamente essa associação com a retroversão, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado de novo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e acompanhe mais videoaulas, beleza? Até mais!